da tribuna. Vereador Ramon. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, no dia de ontem, a Procuradoria-Geral da República, ela denunciou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por diversos crimes. Liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. A PGR afirma também que Bolsonaro foi o líder de organização criminosa. Senhores, o que eu venho trazer aqui hoje é um verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito, e eu gostaria de perguntar aqui da tribuna, né, o que o Estado brasileiro vai fazer contra isso, que até agora eu não vi. Está aqui. Delegacia do Estado do Rio de Janeiro foi alvejada, a 60ª delegacia do Estado, delegacia de polícia civil, ela foi alvejada por cerca de 20 criminosos fortemente armados. Fortemente armados. Homens armados de fuzil alvejaram uma delegacia nos Campos Elíseos, na cidade de Duque de Caxias, na madrugada de domingo, 16 de fevereiro. Segundo a polícia, esses delinquentes foram lá para resgatar uma pessoa que estava presa, o vulgo Rato. Não encontraram ele, mas a delegacia ficou completamente destruída. E até agora, eu não vi nenhum pronunciamento dos nossos juristas, né, do Supremo Tribunal Federal perante a isso. Então isso muito me deixa triste, porque quando senhorinhas com a Bíblia na mão se manifestaram, foram condenadas. Então nós temos aqui hoje diversas pessoas que foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. No dia 8 de janeiro, as pessoas foram se manifestar e acabaram destruindo algumas partes, que elas paguem pela essa destruição. Mas dizer que aquilo foi um golpe armado, com que arma? A não ser que a Bíblia seja uma arma. Acredito que para alguns ela seja. Então, as pessoas estavam se manifestando, assim como já houveram diversas manifestações da esquerda. Houveram. Assim como o movimento dos trabalhadores sem terra também se manifestam. Essas pessoas se manifestaram e hoje estão condenados. Nós temos pessoas que têm penas de até 17 anos de prisão. 17 anos. Você foi se manifestar, você não concordou com aquele pleito eleitoral, né? Uma pessoa, não pelo fato das urnas, mas pelo fato de uma pessoa que tinha sido condenada e depois foi descondenada por uma manobra jurídica. Você não concorda com aquilo e vai se manifestar. E aí você quebra alguns locais, então se quebrou, beleza, vai pagar, vai reparar aquele dano. Mas ser condenado por tentativa de golpe de Estado sem arma, eu nunca vi um golpe de Estado sem arma. Eu nunca vi. Vou lhe pedir uma parte, então, vereador Ramon. As pessoas merecem o direito à ampla defesa e o contraditório. Não sou formado em direito, mas eu tenho noção de direito. Na Academia Militar das Agulhas Negras, nós estudamos 5 matérias de direito. Então, para as pessoas serem condenadas, ela tem que ter acesso aos autos. Primeiro que as pessoas não têm acesso aos autos. A pessoa tem que ter direito à ampla defesa e o contraditório. Não estão tendo. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal, eu peço que avalie bem agora que o ministro Barroso falou que ia avaliar o caso, né, de forma imparcial.
eu gostaria que isso fosse de fato verdade, que avaliasse esse caso de forma imparcial. Ao que me parece, não é assim, porque em um evento da Uni, o então ministro Barroso falou que, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo. Eu acredito que, só para concluir, presidente, eu acredito que alguém do Supremo Tribunal Federal deve ser apolítico. Não que ele não deve ter lado nenhum, até porque um juiz, ele não tem lado nenhum. Ele julga o caso em específico, não a pessoa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Carlos.